tempo. Vamos agora passar para um outro estágio de debate. Para o efeito, vou abrir aqui a possibilidade de 3 perguntas do lado da Escola dos Hebreus, por as respectivas respostas. Sim. Queria perguntar o seguinte. Como é que, na visão islâmica, como é que Deus não pode ser homem se os seus atributos são humanos? Vocês podem ver aí no Alcorão, mesmo na doutrina islâmica, aparece aí 99, são atributos que revelam uma personalidade. Então, como é que Deus não pode ser homem? O que é que impede? Como? Se os seus atributos são humanos. Os seus atributos revelam uma personalidade. Então, Deus está separado dos seus atributos? Allah está separado dos seus atributos? Então temos de um lado Allah e do outro lado os seus atributos? Então temos dois lados, Allah que é eterno e seus atributos? Esta é a minha pergunta. Como é que Deus não pode ser homem se os seus atributos são humanos? O que é que impede Deus ser homem? Haverá alguma coisa impossível para Deus? Os próprios atributos, segundo o Alcorão ou a doutrina islâmica, revelam uma personalidade. Ou seja, então quer dizer que Allah está de um lado e os atributos são do outro lado. E as duas coisas são eternas. Muito obrigado. Muito obrigado. Podemos passar para a resposta? Sim. Bom, Bismillahirrahmanirrahim. Na verdade, a pergunta é muito pertinente. Como é que Deus não pode ser homem se os seus atributos são humanos? Indo concretamente à resposta, devo dizer assim ao pastor que nós muçulmanos, ao darmos os atributos de Deus a uma pessoa, nós sempre damos como servo de Deus. Por exemplo, temos Ar-Rahman, o Clemente. Nós damos, se queremos chamar uma pessoa, chamamos de servo do Clemente, Abdur Rahman. Isso tem que estar claro. Portanto, os atributos de Deus, por que encontram-se nos seres humanos, enquanto que Ele é Deus, não pode ser humano? Vou dar resposta a partir do capítulo 2, versículo 30 do Alcorão. Deus diz o seguinte, Deus diz assim, e quando teu Senhor disse aos anjos, certamente eu colocarei um califa. Deus, antes de criar os seres humanos, Deus disse para os anjos que eu vou criar alguém que será responsável pela terra. Responsável. Portanto, nós somos responsáveis, ou seja, gerentes de Deus nesta face da terra. Por isso que eu estou vivo, Deus está vivo também. E não quer dizer que Deus é como a mim. Não. Porque a minha vida teve início, terá fim e depois Deus irá me ressuscitar. Enquanto que Deus nunca teve início, Deus nunca terá fim. O fato de eu estar vivo não me dá o direito de ser Deus, e não só o fato de Deus estar vivo não lhe dá o direito dele ser homem, porque foi ele que me deu a vida. Portanto, indo concretamente à resposta do pastor, Deus colocou-nos como seus representantes na terra. Por isso que, se eu tenho força, Deus também é forte, mas a minha força não é como de Deus. Se eu tenho vida, Deus também tem vida, mas a minha vida não é como de Deus. Portanto, Deus não pode ser homem porque Ele está acima de tudo e de todos. Muito obrigado. Eu vou fazer no sentido inverso, uma pergunta. Está certo? Sim. Então, leia lá Mateus 1, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo aconteceu assim. Maria, sua mãe, ia se casar com José. O nascimento de Jesus Cristo aconteceu assim. Maria, sua mãe, ia se casar com José. A minha pergunta é, mostre-nos, aqui encontramos a mãe de Jesus. Mostre-nos dentro da Bíblia a mãe de Deus.
Quem é a mãe de Deus?